Hoje eu vou trazer para vocês um kit completo de casa inteligente da Tapo, uma empresa TP-Link. E aí vocês podem ver que eles me enviaram então essa caixa gigantesca, bem bonitinha aí no formato de uma casinha, com diversos produtos, mais uma particularidade que essa casa você pode até utilizar para o seu pet, né? Inclusive a Tapo teve o cuidado de colocar aqui atrás uma portinha para que, por exemplo, o seu gato entre aqui e utilize como uma casinha. Bem legal essa ideia, né? Mas é o seguinte, vamos então abrir essa caixa para a gente ver todos os produtos da Tapo para você montar a sua casa conectada completamente. Fala galera, vamos então falar sobre esses produtos da Tapo, que é uma marca TP-Link e que são produtos aí de excelente qualidade, já bem conhecidos aqui pela gente, principalmente pelas câmeras, né, que a Tapo tem. Inclusive eu já tenho vídeo sobre algumas aqui no canal. Então eles estão trazendo esse kit completo aí para você montar a sua casa conectada. Os links para a compra desses produtos todos estão aí na descrição. Vamos então abrir essa caixa para a gente dar uma olhada no que tem aqui e a gente vai fazendo o unboxing de cada um deles e depois eu vou no aplicativo para explicar como que é o funcionamento. Aqui, por exemplo, então tem uma fita LED, essa aqui é legal, que é endereçável. Tem aí sensor de porta e janela, sensor de temperatura e umidade, uma lâmpada Wi-Fi, um plug de tomadas, um hub com sirene. Aqui tem uma câmera, que é uma câmera para uso externo, e claro, né, um roteador Wi-Fi Deco X50. Vamos começar então pelo roteador Wi-Fi, porque para mim, para você começar a ter uma casa conectada, você precisa ter um roteador de qualidade, né, para suportar aquela grande quantidade de dispositivos que você vai ter hoje em dia aí, né, porque a gente sabe que com o tempo a tendência é que a gente tenha mais e mais dispositivos conectados no Wi-Fi da casa. Então é por isso que eu estou aqui com o Deco X50. Ele é um roteador Wi-Fi do tipo Mesh, né, onde você sabe que você basta instalar os módulos e aí você vai ter uma cobertura completa na sua casa. Vamos fazer a abertura dele aqui. E ele é o seguinte, ele é um roteador do tipo, né, Wi-Fi 6, onde ele tem então as bandas Wi-Fi 2.4 e 5 GHz para você ter uma experiência melhor aí com o seu sistema de Wi-Fi, né, que é o Wi-Fi 6. Então aqui ele acompanha dois módulos, né, que tem um visual bem legal, eu já vou falar sobre isso aqui. E além disso, aqui na caixa acompanha as duas fontes, né, de energia para cada um dos módulos e também dois cabos Ethernet para você fazer a ligação do roteador. Então aqui é o seguinte, esses roteadores podem te dar uma cobertura de até 420 metros quadrados. Claro que isso pode variar dependendo da sua casa, de interferências. A gente sabe que o Wi-Fi tem isso aí, né? Mas lembrando que o alcance maior é de 2.4 GHz, né? E os 5 GHz vai te dar uma velocidade maior. E aí ele pode chegar a velocidades internas de até 3 gigabits. Isso é interessante porque hoje em dia a gente tem provedores aí com velocidades cada vez maiores, né? Então isso facilita para que você tenha essa velocidade real em todos os cantos da casa. Mais uma vez lembrando, né, que isso varia muito dependendo da interferência do sinal. Mas aqui então pode sim chegar a 420 metros. Claro que se sua casa for muito grande, você tiver limitações, você pode adquirir mais módulos desse aqui para poder ter uma expansão de sinal aí. Aqui então falando sobre o dispositivo, ele tem um visual muito bonito, né, todo branquinho aqui com um detalhe em cima. Então ele acaba parecendo como um objeto de decoração, não fica fácil você colocar em qualquer cômodo da sua casa. Aqui na parte traseira são 3 portas do tipo Gigabit, o que te dá uma velocidade muito boa de conexão. Então uma delas você vai utilizar para conectar seu provedor de internet e você ainda tem 2 portas restantes, né, para ligar dispositivos aí que você quiser. Isso é bem interessante, né, já que a maioria dos roteadores por aí tem apenas 2 portas. Então a TP-Link aqui já sai na frente por mandar uma porta adicional. E além disso, né, com os 2 módulos, você pode fazer a rede Mesh, onde você liga o primeiro, né, direto ali no seu provedor, e o outro você pode conectar diretamente apenas em uma tomada para fazer já a ligação entre eles e você ter uma cobertura maior na sua casa. Isso é uma das vantagens do Mesh, porque você não precisa passar o cabeamento aí por dentro da sua casa para fazer a conexão entre eles.
Claro que se você tiver a possibilidade de passar um cabo de rede e fazer a conexão entre os dois via rede, né, via cabo, te dá uma conexão mais estável. Então também tem essa vantagem que você pode usar sem fio ou então diretamente cabeado. E lembrando mais uma vez que também no outro módulo você vai ter 3 portas gigabit para conectar, por exemplo, uma televisão, se você quiser, diretamente no outro módulo. Então daqui a pouquinho a gente faz a instalação e configuração direto no aplicativo para a gente ver todas as funções que tem esse roteador. Então vamos passar agora para os produtos de casa conectada e começando a falar sobre a câmera Tapo C500. Ela é uma câmera para uso externo, então você pode deixar tranquilamente ao tempo aí, ela pode pegar chuva, sol, porque ela tem certificação IP65. Então ela é uma câmera projetada para ficar nessa posição, né, porque ela tem até um suporte para fazer essa instalação desse jeito. Claro que se você não tiver a opção de instalar desse jeito, você pode sim deixar ela invertida, porque dentro do aplicativo ela tem a opção para virar essa imagem e você utilizar também desse jeito, tá? Mas inicialmente ela foi feita dessa forma, até porque em áreas externas fica melhor de ser instalada, né? Já que você vai fixar direto numa parede. E aqui ela tem resolução de 1080p, suporta cartão microSD aqui na parte superior de até 512 GB. Isso é um ponto positivo para a Tapo, porque hoje muitas câmeras você pega e tem só 128. Não, 512 GB dá para você gravar facilmente quase que 30 dias de imagens, né? Então nesse ponto, para mim, 512 GB é excelente. Além disso, é uma câmera 360 graus, né? E também aí com angulação na vertical. Tem detecção de pessoas, né, onde ela vai seguir o movimento ali do local conforme tiver alguma pessoa passando, por exemplo. E além disso, tem visão noturna em preto e branco. Também é uma câmera compatível com Alexa e Google Assistente, onde você pode visualizar essas imagens diretamente em um Fire TV. Vale lembrar que ela é uma câmera Wi-Fi 2.4 GHz. Então basta você configurar no aplicativo e já conectar diretamente ao seu Wi-Fi, o que torna a instalação muito fácil, porque você vai precisar apenas, né, de um ponto de energia. Então vamos deixar ela aqui, que depois eu vou fazer a configuração e mostrar todas as opções, até porque ela dá também para ser integrada aí em todo esse ecossistema da Tapo. E a próxima é uma fita LED do tipo, né, endereçável. O que significa isso? É que a fita LED tem a capacidade de você poder selecionar cada cor separadamente para cada LED da fita, o que faz com que você tenha efeitos aí extraordinários, né, para você ter uma decoração bem legal naquele ambiente. Por exemplo, se você tem um quarto gamer, isso fica muito legal. E aqui então é o seguinte, essa fita LED ela tem certificação IP65, onde ela pode pegar, né, água, então ela pode ser instalada em área externa, lembrando que ela não pode ser submersa, tá? Mas ela pode pegar chuva tranquilamente. E aí ela acompanha então o controlador da fita LED, né, onde você vai ter toda essa possibilidade de criar efeitos para essa fita LED. Só um detalhe, tá, que esse controlador ele não é resistente à água, então você pode fazer a instalação da fita em uma área externa, mas o controlador deixa aí ele sempre coberto, tá? E esse controlador, ele é conectado direto no seu Wi-Fi, tá? Então é muito simples a configuração, vocês vão ver quando eu chegar lá no aplicativo. E além disso, ele tem microfone interno, porque também dá para fazer o sincronismo da fita LED direto aí com uma música, por exemplo, e ele fazer os efeitos aí baseados naquele som. E o próximo produto seria um plug de tomadas. Esse aqui é o tipo de produto que eu adoro e que eu utilizo muito aqui na minha casa. Por quê? Plug de tomada é importantíssimo para você utilizar em várias situações. Por exemplo, ligar um ventilador, ligar uma cafeteira, uma misteira, qualquer tipo de produto aí que seja ligado a uma tomada que não tem automação, você pode ligar e desligar através aqui de um plug de tomadas. Por exemplo, uma luminária. Você tem uma lâmpada comum e aí você liga diretamente aqui pelo plug. Além disso tudo, ele tem monitoramento energético, que seria o quê? Com ele, então, você vai saber o consumo real daquele dispositivo. Então, você ligou ali no ventilador, você vai saber quanto de energia por mês, né, aquele ventilador está consumindo na sua casa. Isso é muito importante. Lembrando que é um produto Wi-Fi e também pode ser utilizado, né, pela Alexa e pelo Google Assistente. E aí, como a gente estava falando do plug de tomada, para você ligar numa luminária,
já que seria uma lâmpada comum, você também pode ter uma lâmpada conectada, né? Essa aqui é uma lâmpada Wi-Fi 2.4 GHz. Ela é do tipo RGB CCT, porque o RGB vai te dar o colorido e o CCT é o quente e o frio. Ela começa em 2.500 kelvins, né, que é o branco quente, aquele mais amarelado, e pode variar até os 6.500 kelvins, que é uma luz mais, vamos dizer, azulada, que é mais para o dia a dia, para o horário de trabalho. A 2.500 já é uma luz mais confortável. Então, ela é correspondente a uma lâmpada de 60 watts e tem aí 806 lumens de potência. E agora vamos falar mais de 3 produtos para tornar a sua casa mais conectada ainda, que seria um hub, um sensor de porta e janela e um sensor de temperatura e umidade. Primeiro vamos falar aqui sobre o hub, tá? Porque ele que faz a conexão desses outros 2 sensores. Esse hub é o seguinte, ele é do tipo Wi-Fi, então basta você plugar ele aqui direto na tomada, né? Pode ver que ele é bem prático aí. Colocou na tomada, configurou no seu Wi-Fi e pronto, já está integrado. Esse hub, ele tem uma sirene aqui integrada. Por quê? Você pode utilizar como se fosse uma central de alarme para sua casa. E aí você pode simular que se, por exemplo, um sensor de porta e janela se abrir, automaticamente toca a sirene que tem integrada aqui no hub. Além do mais, esse hub ele conecta dispositivos da Tapo. E eu sei que vocês vão me perguntar, esses produtos são Zigbee? Não, eles são Sub-G, que é o sub-gigahertz, que é um protocolo que a própria Tapo utiliza. E aí tem uma vantagem que produtos abaixo de 1 GHz têm um alcance maior de sinal, então você não vai se preocupar se colocar esses sensores um pouco mais longe do hub, por causa dessa frequência menor. Esses aqui funcionam a 868 MHz. Para vocês terem uma ideia, os produtos Zigbee são 2.4 GHz, então eles precisam estar mais próximos ao hub para funcionar. Aqui, 868 tem um alcance bem maior. E aí, vamos então falar aqui sobre o sensor de porta e janela. Aqui é um produto bem simples, né, onde você vai poder instalar numa porta da sua casa, numa janela para fazer o monitoramento se esqueceu ela aberta, numa porta de armário, etc. E aí esses produtos costumam ter um gasto energético menor, o que faz com que essa bateria dure aproximadamente 1 ano, tá certo? Isso é bem legal, então o Sub-G proporciona esse tipo de coisa. E aqui eu vou trazer para vocês um sensor de temperatura e umidade. Esse sensor tem algo interessante porque ele utiliza uma tela do tipo e-paper. Deixa eu colocar aqui que ele utiliza 2 pilhas palito, que são aquelas pilhas do tipo AAA. Isso já é uma outra vantagem, né? Porque essa pilha você encontra facilmente em qualquer local. Você pode colocar ele diretamente em cima de uma mesa, de um móvel, etc, né? Porque ele já tem um formato aqui para isso. E aí, voltando aqui a falar sobre a telinha, ela então é do tipo e-paper, que significa que ela tem uma visibilidade muito boa, tá? Inclusive, do jeito que você virar aqui, que você consegue ver ainda os dados que tem no sensor. Isso é muito bom, tá? Posso garantir que esse tipo de sensor facilita muito para visualização no dia a dia. É uma das melhores telas aí que tem para ser colocadas, por exemplo, nesse tipo de sensor, tá certo? Além disso, uma outra vantagem é lembrando que o Sub-G tem um consumo energético menor. Então, possibilita esse tipo de tela, né? Como os sensores da Tapo utilizam o Sub-G, faz com que a durabilidade da pilha, né, seja maior. Então, esse produto tem uma qualidade sensacional. Eu adorei isso aqui, né? Em cima tem a temperatura, embaixo tem a umidade, o nível de bateria lá em cima, e tem até uma carinha aqui, e a minha, no meu caso, tá como triste, né? Porque tá um pouco quente aqui hoje mesmo, tá? Então, esses são os produtos de casa conectada da Tapo. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer a configuração dos roteadores X50, né? Que é a base para você ter a sua casa conectada. E depois a gente vai configurando cada um deles aqui para ver o que ele tem de opções, para mostrar a integração entre eles. Então, primeiramente, para a gente fazer a instalação aqui, você vai plugar em uma das portas Ethernet e aí a outra você vai ligar direto no seu provedor de internet. E logo em seguida a gente vai fazer a conexão da fonte, tá? Então é só isso, fazer a instalação. Agora a gente vai no aplicativo fazer a configuração.
Então agora a gente vai começar fazendo a instalação aqui do roteador Wi-Fi Deco X50. Então vamos começar. O que acontece? Ele vai pedir agora o modelo. Esse aqui é o X50. Eu vou avançar. Ele já está conectado desse jeito na minha internet. Vou avançar novamente. Ele vai permitir, durante o uso aqui do app, localização. Eu vou conectar aqui no Wi-Fi que ele gera. Pronto, já encontrou o roteador. E aí, aonde ele está localizado? Eu vou colocar aqui que ele está, por exemplo, na entrada. E vou dar próximo. Ele vai detectar o tipo de conexão aqui, tá? Lembrando que eu estou ligado num switch, então ele já vai detectar automaticamente, vai puxar o IP, mas dependendo do seu provedor, às vezes você vai ter que configurar um PPoE, e aí varia, né, do tipo da internet aí na sua casa. Então tá aqui, já conectou, IP dinâmico, ok, e posso dar próximo. Aí o que ele está fazendo? Ele está criando uma rede Wi-Fi. Então eu vou colocar uma rede aqui como Deco X50, e vou colocar uma senha aqui, Tapo TP-Link. E vou colocar uma senha. Então tá aqui, vou conectar agora na rede que criou, prontinho. Agora eu vou voltar lá no aplicativo, ele mostra que eu já estou conectado. Prontinho, vai testar agora a conexão de internet. Ok, então vou dar próximo e próximo. Um detalhe, ele já tem uma atualização aqui de firmware, eu vou mandar atualizar. E agora a gente vai fazer a inclusão dessa unidade adicional. Então tá aqui, ó, eu vou colocar no mesmo andar, vou avançar. E aí ele pergunta se está piscando com o LED azul. Tá ok, vou avançar de novo. Pronto, ele já encontrou essa outra unidade, vou adicionar agora, vou colocar aqui no escritório e vou adicionar, tá? Então ele já criou a rede mesh entre as duas unidades desse Deco X50. Prontinho, pode ver aqui, ó, que ele mostra a internet, o módulo de entrada e aí o escritório. Tá mostrando que o meu celular está conectado lá no outro, mas como é uma rede mesh, daqui a pouco ele deve migrar o meu celular automaticamente para essa unidade, né, já que estão próximas. Então você tem aqui configurações de Wi-Fi, onde você vai mudar. Tem aqui rede 2.4 e 5 GHz, então você pode vir aqui mudar a autenticação. Em avançado você tem aqui a banda, que você pode, por exemplo, habilitar apenas 2.4, caso você tenha problemas aí, às vezes, para adicionar um dispositivo de casa inteligente qualquer aí na sua casa, então você pode mudar apenas 2.4, adiciona o dispositivo e depois volta, né, porque o ideal é 2.4 e 5 GHz. Largura do canal dos 5 GHz tem 160 e 80 MHz. Claro que se você tiver problemas aí, que às vezes com conexões de dispositivos, você pode mudar para 80, mas o ideal é os 160 GHz. E aí você tem aqui, ó, velocidade de internet, você tem aqui quais os dispositivos que estão conectados em cada um deles. Por exemplo, aqui na entrada, se eu vier, mostra aqui que não tem nenhum cliente. Ó, inclusive já até saiu o meu celular aqui. Se eu voltar, provavelmente ele já está aqui no escritório, ó, fone. Tá vendo? Então, a rede mesh já está funcionando. Eu estava conectado lá dentro e automaticamente já migrou para cá, porque eu vou ter um sinal melhor do Wi-Fi nesse caso, tá? Então, isso aqui é a instalação do Deco. Uma outra coisa legal que depois eu quero testar com calma, que tem aqui, ó, opção do Matter, né? Que a gente já pode utilizar o Matter utilizando os roteadores da Deco. Isso é sensacional. Depois eu testo isso com calma. Agora, então, que a gente já configurou o roteador, vamos configurar agora a câmera Tapo C500. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar o aplicativo da Tapo. A instalação da câmera é muito simples mesmo, porque primeiro que vem com um cabo aqui, ó, de pelo menos aí 2,5 metros de comprimento. Isso aqui é muito bom, né, porque vai facilitar dependendo do local onde você vai fazer a instalação da câmera. Lembrando que você pode fazer a instalação dela assim, até o ideal, mas a gente vai colocar assim. Eu vou mostrar que tem opção para virar essa imagem. Então vou adicionar dispositivo, vou procurar aqui a C500, e aí ele pergunta se ela está piscando em vermelho e verde. Então tá ali, ó, piscando vermelho e verde, então vou adicionar. Você vai procurar uma rede Wi-Fi que a câmera cria. Tá aqui, ó, Tapo Cam. Pronto, vou voltar agora no aplicativo e aí ele já detecta automaticamente. Vai pedir para conectar na sua rede Wi-Fi, vou conectar aqui no meu Deco, né? A senha é Tapo 2024, que a gente criou lá na configuração. Vou dar próximo e está conectando no Wi-Fi. Prontinho, a câmera está aqui, ó. Você pode ver que inclusive ela já conectou direto na Alexa, tá? Porque eu já tenho a skill da Tapo adicionada, até porque eu já tenho outra câmera Tapo. E aí, eu vou dar próximo agora
E próximo. Qual o nome do cômodo? Então eu vou colocar que está no escritório. Qualquer ícone aqui, ok. Aqui está perguntando se ela está instalada na parede. Eu vou, parece bom. E aí ela tem aqui o plano de armazenamento em nuvem, né, que você pode contratar na TAP. Eu vou pular essa parte. Eu tenho então a câmera aqui. Pode ver que a imagem está invertida, mas aqui nas opções você tem a opção para inverter essa imagem, que é o vídeo e exibição. Eu tenho inverter a imagem. A qualidade do vídeo já vou até aumentar para 1080, né, que é a qualidade melhor. E aí, ela já mudou. Dá para ouvir a minha voz porque ela tem áudio bidirecional, né, que você pode conversar com a pessoa. Aqui eu tenho o pan e tilt, então você pode, por exemplo, movimentar ela, que eu vou subir um pouquinho. Tá ali, vou virar aqui para mim, ó. Olha, a imagem é muito boa, tem muito pouco lag, tá? Câmera externa, lembrando que pode pegar chuva e sol. Você tem aqui inúmeras opções nela, como bater foto, gravar vídeo, fazer uma chamada, né? Então aqui, ó, você pode conversar com a pessoa que está ali do outro lado. Tem a opção aqui, ó, que ela tá me mandando notificação de movimento, isso é legal, dependendo do local que você fizer a instalação. E aqui em configurações você tem, por exemplo, detecção, né? Você pode colocar o rastreamento de movimento. Então, a partir da hora que você habilita, a câmera vai se mover e vai seguir o movimento da pessoa. Então, por exemplo, se eu virar para cá, ó, pode ver que ela está me seguindo, tá? Então, isso é interessante porque, dependendo do local que você vai fazer essa instalação, ela sempre vai seguir ali aquele movimento que tiver no local. E isso é bem legal, né? E facilita muito aí no dia a dia. Então, essa aqui é a Tapo C500. Eu gosto bastante dessas câmeras, né? Até pela integração também que dá para fazer em outras plataformas. E aí, lembrando que ela pode aceitar cartões de até 512 GB, o que dá muito tempo de gravação, já que a resolução é 1080p. O próximo produto que a gente vai fazer a instalação é a fita LED. Então aqui são 5 metros de fita. Eu vou desenrolar ela aqui para fazer a instalação. Aqui no controlador você tem uma setinha onde vai fazer a conexão na posição que ele mostra para fazer, tá? Então tem seta na fita e a seta aqui no controlador. Então agora basta a gente fazer a instalação aqui na energia. Pronto. Eu vou adicionar aqui agora no aplicativo. Você tem aqui luzes. E aí você vai adicionar aqui a 920. Vai dar próximo. Ele está piscando aqui em verde e laranja. Basta agora a gente adicionar. Vai procurar então um Wi-Fi aqui que é gerado pela fita. Tá aqui, Tapo. Basta você conectar e aí o aplicativo já vai detectar automaticamente. Igualzinho funcionou ali com a câmera, né? É muito fácil a instalação desses produtos. Então, já está adicionando a fita. Vai conectar agora no seu Wi-Fi. Então, eu vou dar próximo. E já está conectando aqui no nosso Deco X50. Fita de LED inteligente, vou dar próximo. Então tá aqui, fita LED adicionada. Aí vocês podem ver que tem então ligar e desligar. Você pode colocar em uma cor específica. Tem a porcentagem aqui do brilho. Pode também selecionar a cor. Mas o que é legal, você tem aqui efeitos. Então aqui ó, tem vários efeitos legais para essa fita LED. Fitas de LED endereçáveis são muito legais para você fazer instalação em vários ambientes aí na sua casa, né? Então tem todos os efeitos. Além disso, você tem sincronizar com o som. Então você coloca aqui, ó, e ela vai ouvindo o som do ambiente e automaticamente vai fazendo o efeito que você quiser, tá? Isso aqui também é legal, por exemplo, se você vai dar uma festa aí na sua casa. Então assim, você vai falando, você pode ver que ela vai mudando aí automaticamente os efeitos conforme o som do ambiente. Você tem aqui a energia que ela está usando, o consumo energético, isso é interessante, eu nunca vi isso em outras fitas LED, vou ser sincero com vocês. E aí tem várias opções aqui de cronograma para quando você vai querer que ela ligue e desligue automaticamente. Então tem muitas opções legais para utilizar com essa fita LED, né? Porque dá uma iluminação decorativa bem interessante. O próximo então a gente vai configurar agora um plug de tomadas. Então basta você colocar ele na tomada e aí a gente vai adicionar. Também é um produto Wi-Fi, então já até reconheceu aqui, vou adicionar. Então tá aqui, ó, a tomada já está instalada. Um detalhe que ele é um plug de 10 amperes, tá? Mas então aqui ele tem o consumo energético. Para a gente fazer um teste, eu vou ligar o próprio roteador Deco aqui nele, para a gente ver o consumo então do roteador. Então tá aqui, ó, feita a ligação, então tem o ligar e desligar. Tem aqui o consumo, ó, por exemplo, tá menos 0,01 kWh e tem a potência atual 5 watts, que é o consumo aqui
do meu roteador Wi-Fi Deco. E você tem várias opções, cronograma para ligar e desligar automaticamente a tomada, tem um cronômetro, né, para você programar às vezes um desligamento. Em configurações aqui você tem, por exemplo, o status do LED, né, se você quer deixar modo noturno, que isso é muito bom, dependendo do cômodo aí. Se aquela luz te incomoda, você tem a opção aqui para desligar, ou então deixar no modo noturno, né, que é programado para automaticamente desligar à noite. O estado padrão aí, no caso de falta de energia, então aqui ela salva o último estado, ou então sempre ele vai voltar ligado ou desligado. Isso aqui também é muito bom em várias situações. Proteção de energia, então como ele tem um consumo energético, você pode programar aqui, por exemplo, se ele passar aqui de 1000 watts, automaticamente desliga. É uma forma, né, de proteção aí de alguns dispositivos para que ele não queime às vezes. O próximo produto aqui, a gente vai testar agora, então, o Hub. O Hub, ele automaticamente também vai utilizar o sensor de temperatura e umidade e o de porta e janela. Mas primeiro, então, vamos fazer a configuração do Hub. Bem simples, coloca na tomada, adicionar dispositivo, Hubs, e aí eu tapo H100. Então já está com a lâmpada aqui laranja e azul piscando, então vou colocar que está ok. Vou conectar no Wi-Fi que gera do próprio Hub. Pronto, conectou na minha rede Wi-Fi, vou selecionar o cômodo, a mesma coisa, e atualização de firmware. Uma coisa que eu percebi que vocês viram que todos os produtos tiveram atualização de firmware. Isso é muito bom, tá? Porque a Tapo sempre preza por ter atualização dos seus produtos. Aqui ele já vai pedir para adicionar um dispositivo ao Hub. Vamos começar então pelo sensor de porta e janela. Ele tem um lacre aqui, então basta a gente retirar, né? E automaticamente ele já começa a piscar. Vou selecionar então o sensor Tapo T110, vou dar próximo. O LED está piscando? Sim. Então eu vou continuar e ele vai conectar o sensor ao Hub. Prontinho, sensor adicionado. Então tá aqui, ó, o Hub e o sensor de contato. Agora eu vou fazer a adição aqui do sensor de temperatura e umidade. Então eu vou adicionar dispositivo, eu venho em sensores, eu tenho o Tapo T315 e vou adicionar ao Hub. E aqui então ele vai pedir para me colocar em modo de pareamento. Esse ícone aqui tem que estar piscando, então basta você pressionar e segurar o botão e aí já começa a piscar. Então eu vou colocar está piscando e vai fazer a adição ao meu Hub aqui. Prontinho, próximo, próximo. Pronto, os três já estão instalados. Então eu vou vir aqui no Hub, vamos ver o que ele tem de opções. Primeiramente, então tem ali a campainha, o som de Natal. Então tem vários tipos, ó, por exemplo, alarme. Tem aqui som de conexão. Então você tem aqui, para selecionar o toque, registro de eventos, explorar ações inteligentes, que a gente já vai testar, quais os dispositivos que estão conectados a esse Hub, que é o sensor de porta e janela e o sensor de temperatura. Você tem aqui, compartilhar o dispositivo, né, com outros usuários da sua casa e colocar no favoritos. Aqui eu tenho o sensor de porta e janela, você tem aqui também explorar ações, né? E tem o sensor de temperatura e umidade. Aqui, inclusive, ele mostra temperatura e umidade atuais fora da sua zona de conforto. Porque tá quente aqui sim, tá 26,3 graus, né, e 75 de umidade. E aqui embaixo tem um histórico das temperaturas. Já que agora a gente já está com todos os dispositivos instalados, vamos testar aqui, por exemplo, rotinas de automações que podem ser feitas. Então você vem aqui em inteligente. Então tem uma rotina para sair de casa, chegar em casa, isso aqui são exemplos já prontos, tá? Ir para a cama, você tem aqui acender as luzes ao pôr do sol, simulação de pôr do sol, isso aqui é legal. Por exemplo, você tem uma fita LED e aí simula que aquele está acontecendo o pôr do sol, então a fita LED vai automaticamente aumentando aí o brilho, né? Para que você utilize isso aí, né? E te ajude na hora de acordar. Então aqui, por exemplo, você pode criar um atalho, que é, por exemplo, você aperta e automaticamente executa um cenário na sua casa. Então a gente vai criar uma automação aqui para quando a câmera detectar movimento, automaticamente vai ligar a fita LED e o Hub vai tocar uma sirene. Então eu vou adicionar automação. Então qual vai ser o gatilho? Quando o dispositivo de disparo for a câmera, ele detectar um movimento, o que vai fazer? Vai adicionar uma ação, controlar o dispositivo,
Fita LED inteligente, vai ligar e também você vai adicionar, controlar dispositivo, vou pegar o hub e ele vai tocar, né, uma definição de som aqui, alarme 3, por exemplo, aí 5 segundos. E vou dar feito e vou próximo e vou colocar o nome da automação, detecção de movimento. Pronto. Então vamos fazer o teste aqui. Vou virar a câmera para detectar movimento. Tá aí. Ligou e a sirene disparou, tá certo? Então, pessoal, esses aqui são os produtos da Tapo, da linha de casa inteligente, né, para você ter sua casa totalmente conectada, desde um hub até um sensor aí de temperatura, um sensor de porta e janela. Então, com isso aqui você pode fazer uma casa totalmente conectada, desde a segurança eletrônica aqui com as câmeras, né, que são excelentes essas câmeras da Tapo, eu gosto bastante. Inclusive eu tenho um vídeo sobre elas aí também aqui no canal, então dê uma olhada e eu acho que vale a pena sim para você começar aí. Então é isso, se gostou não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço galera, até mais e tchau!